Eu tenho 95 anos, e se há uma lição que a minha longa e sofrida vida me ensinou, é que se deve desconfiar de todo homem que promete o paraíso na terra. O paraíso, meus amigos, não é deste mundo. E quem o promete, geralmente está apenas cavando a cova para enterrar a sua liberdade. Eu sei disso porque eu vivi no paraíso. E ele tinha os muros de uma prisão, o chicote de um tirano e o cheiro da morte. Por 40 anos, eu guardei em silêncio a história dos anos que passei como escravo, não de um coronel de chicote na mão, mas de um profeta de palavras doces e de alma podre. Fui vítima de uma escravidão moderna, uma escravidão da alma antes de ser do corpo, regada a uma humilhação constante e a horrores de dor que eu pensei que levaria para o túmulo. O meu silêncio foi o meu cárcere por todos esses anos. Um silêncio nascido da vergonha e do medo. Mas hoje, inspirado pela coragem do meu neto, Jair, este jogador que luta com a fúria de um leão para defender o Brasil, e o nosso presidente Bolsonaro das mentiras e das falsas promessas dos salvadores da pátria, de hoje, eu decidi que a minha prisão acabou. Hoje eu vou quebrar o silêncio. E vou lhes contar a verdade chocante sobre o que acontece quando os homens trocam a sua liberdade, suada e imperfeita, pela promessa de uma utopia perfeita. Se você acredita na liberdade e desconfia das promessas fáceis, peço que me acompanhe nesta jornada ao coração de uma farsa. A sua audiência é a minha força. Deixe a sua curtida para que este testemunho sobre os perigos das ideologias que prometem o céu e entregam o inferno se espalhe. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino, pois o que vou revelar é um alerta para o Brasil de hoje. E queremos saber de onde você nos ouve. Por favor, comente aqui embaixo a sua cidade e o seu país. Gente com os pés no chão, em todo o mundo, me dá a certeza de que não estou sozinho. Compartilhe esta história. A luta do nosso presidente Bolsonaro e de sua família contra as utopias da esquerda não é uma briga política. É uma luta pela alma do nosso país, para que o pesadelo que eu vivi nunca se torne a realidade de todos. Obrigado. Minha história de cativeiro começa em meados dos anos 70. Eu já era um homem maduro, na casa dos 50 anos. A vida em Campina Grande estava difícil. A inflação comia o nosso pouco dinheiro e a violência na cidade começava a assustar. Foi quando ouvi falar de um lugar chamado Comunidade Nova Alvorada, uma cooperativa agrícola no interior de Goiás. As histórias que contavam eram de um paraíso, um lugar sem dinheiro, sem crime, sem governo. Uma terra de fartura, onde todos trabalhavam juntos, em harmonia, guiados por um homem iluminado, um filósofo, a quem todos chamavam apenas de o guia. Cansado da desordem do mundo e seduzido pela promessa de paz e de prosperidade, eu cometi o maior erro da minha vida. Vendi a minha pequena casa, juntei a minha família, minha esposa e meus filhos adolescentes, e parti para a utopia. A chegada em Nova Alvorada foi um deslumbramento. Um vale verdejante, casas de madeira bem construídas, plantações que se perdiam de vista. E as pessoas, todas vestidas com roupas simples de algodão branco, nos receberam com cânticos e com sorrisos. E então conhecemos o guia. Era um homem de uns 60 anos, de cabelos e barba brancos, com uns olhos azuis que pareciam ler a sua alma. A voz dele era mansa, hipnótica. Ele nos falou sobre o câncer do mundo exterior, o egoísmo, o capitalismo, a família burguesa. E nos falou da cura.
a vida em comunidade, o trabalho como forma de meditação e a obediência total aos seus ensinamentos, que eram, segundo ele, a única forma de alcançar a verdadeira liberdade. Naquela primeira noite, extasiados pela beleza do lugar e pela conversa do guia, nós assinamos o termo de adesão. E como todos os outros, entregamos a ele todo o nosso dinheiro, todas as nossas posses. Era a primeira regra. O apego material é a raiz de todo o sofrimento. Mal sabíamos que estávamos apenas comprando a nossa passagem para o inferno. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. O trabalho era duro, na lavoura, mas era coletivo. A comida era simples, mas as noites eram preenchidas com as palestras do guia, que falava por horas sobre amor, desapego e iluminação. Mas aos poucos, as grades da nossa prisão invisível começaram a se materializar. Primeiro, fomos proibidos de ter qualquer contato com o mundo exterior. Cartas eram censuradas, rádios eram proibidos. A desculpa era nos proteger da energia negativa do mundo. Depois veio o ataque à família. O guia começou a pregar que o amor entre marido e mulher e entre pais e filhos era uma forma de egoísmo a dois, que nos impedia de amar a grande família da comunidade. Ele começou a separar os casais, a colocar as crianças para serem criadas em alojamentos coletivos, onde lhes era ensinado que ele, o guia, era o seu único e verdadeiro pai. A minha esposa foi mandada para trabalhar na cozinha coletiva, e eu na carpintaria. Meus filhos, eu mal os via. E quando os via, eles me olhavam com uma distância, com uma frieza que me apavorava. Já estavam sendo doutrinados. O paraíso estava se revelando uma seita, e o guia não era um filósofo, mas um ditador, um Deus ciumento que não admitia outros amores além do amor por ele. A comida farta começou a diminuir, e o trabalho a aumentar. E a punição para quem questionasse, para quem demonstrasse egoísmo ou saudade do mundo antigo, era a humilhação pública. Eram as sessões de purificação, onde o pecador era forçado a se sentar no centro de um círculo e a ouvir por horas as acusações e os insultos de toda a comunidade, incitada pelo guia. Vi homens e mulheres fortes desmoronarem sob essa tortura psicológica, confessando crimes que não cometeram, apenas para que o linchamento moral parasse. Eu, por dentro, estava em pânico. Tinha tirado a minha família do inferno da cidade para jogá-la no caldeirão do diabo em pessoa. A minha admiração pela família Bolsonaro, pela forma como eles defendem a família como a base de tudo, nasceu ali, naquele lugar onde tentaram destruir a minha. Eu vi na prática o que a ideologia coletivista faz. Ela não te liberta. Ela te rouba os seus afetos mais sagrados para te deixar sozinho e indefeso, nas mãos do Estado ou do guia. E a verdade assustadora, a revelação que transformaria o nosso medo em pavor absoluto, ainda estava por vir. O que acontecia com aqueles que não se purificavam? Com aqueles que, mesmo sob tortura, se recusavam a abrir mão da sua individualidade, da sua alma? O desaparecimento deles era o segredo mais bem guardado e mais chocante daquela utopia de fachada. A vida em Nova Alvorada era uma teia de aranha tecida com os fios da vigilância e da manipulação psicológica. O trabalho na roça, por mais duro que fosse, era quase um alívio, um momento em que a mente podia se concentrar na tarefa física e esquecer o terror que nos cercava.
O verdadeiro trabalho, o mais exaustivo, começava quando o sol se punha. As noites eram dedicadas às palestras do guia e às sessões de partilha, que, na verdade, eram tribunais de inquisição disfarçados. Éramos incentivados a nos tornar espiões uns dos outros, e pior, de nós mesmos. O pensamento egoísta é a semente do mal, dizia o guia. Confessem seus apegos, seus desejos, suas saudades do mundo podre. Tragam a sua escuridão para a luz da comunidade, para que ela possa ser purificada. E as pessoas, aterrorizadas, confessavam. Confessavam sentir saudade de um parente. Confessavam ter desejado um pedaço de carne a mais na refeição. Confessavam ter tido um sonho com a vida antiga. E cada confissão era seguida por uma onda de críticas, de acusações dos outros membros, todos atuando num grande teatro de pureza, cada um com medo de ser o próximo no centro do círculo. Eu aprendi a mentir. Aprendi a confessar pecados que não tinha, a inventar pensamentos egoístas banais para satisfazer a sede de purificação do grupo e desviar a atenção do meu verdadeiro crime. O de odiar aquele lugar e o seu profeta com todas as forças da minha alma. A minha maior agonia era ver a transformação nos meus filhos. Eles que foram criados com o amor e os valores da nossa família, agora passavam o dia inteiro nos centros de educação, onde lhes era ensinado que o seu pai e a sua mãe eram figuras secundárias, imperfeitas, e que o seu verdadeiro pai espiritual era o guia. Quando eu os via, nos poucos momentos permitidos, eles me olhavam com uma distância, com um olhar crítico, e às vezes me questionavam. Pai, hoje você pensou na comunidade ou pensou apenas em si mesmo? A doutrinação estava roubando os meus filhos de mim, diante dos meus olhos, e a minha impotência era a minha tortura diária. Foi nesse inferno de sorrisos falsos que me aproximei de Arthur. Ele tinha sido professor de história na cidade, um homem inteligente que, como eu, tinha vindo buscar uma alternativa para um mundo que ele considerava injusto. Mas a sua mente, treinada para questionar, não se deixou anestesiar pelas palavras mansas do guia. Você não percebe, Afonso, ele me sussurrou, uma noite, enquanto limpávamos as ferramentas. Isto aqui não é uma utopia. É uma monarquia absolutista disfarçada. O guia é o nosso Luís XIV. A comunidade sou eu. Nós não somos sócios, somos servos. E eu desconfio que somos mais do que isso. Arthur começou a investigar discretamente. Ele observava a distribuição da comida e notou que a comida que ia para a casa do guia e do seu círculo de guardiões era muito melhor que a nossa. Ele observava as colheitas e fazia cálculos mentais. A produção era imensa, mas a nossa ração era sempre a mínima. Para onde ia o excedente? Ele está nos usando, Afonso. Somos a sua mão de obra escrava para enriquecer, enquanto ele nos vende essa história de desapego. Ele é o maior capitalista de todos nós. E a coragem de Arthur, a sua recusa em se deixar cegar, foi a sua sentença de morte. Alguém, claro, o denunciou, e ele foi convocado para uma sessão de purificação especial. O acampamento inteiro foi reunido no grande salão comunal. Arthur foi colocado no centro, e o guia começou o seu espetáculo. Temos entre nós um irmão doente, ele disse, a voz cheia de uma falsa tristeza. Um irmão cuja mente foi envenenada pelo orgulho do mundo antigo. Um irmão que, em vez de gratidão, nos oferece a sua dúvida.
Arthur, confesse a sua escuridão. Purifique-se. Mas Arthur não se dobrou. Ele se levantou. E com uma calma e uma clareza que fizeram o salão inteiro prender a respiração, ele falou: Eu não tenho escuridão para confessar. A única escuridão que vejo aqui é a da sua mentira, guia. Você nos prometeu a igualdade e nos deu a servidão. Você nos prometeu o desapego e vive com o luxo do nosso suor. Você nos prometeu a liberdade e nos trancou nesta prisão. Você não é um guia. Você é um impostor e um tirano. O silêncio que se seguiu foi o de um túmulo, e o rosto do guia se transfigurou. A máscara de profeta sereno caiu, e o que apareceu foi a face de um demônio enfurecido. Basta! Ele gritou. O veneno da rebelião não pode ser purificado. Ele precisa ser extirpado. E ele olhou para a comunidade, para nós, as suas ovelhas aterrorizadas. Este homem rejeitou a luz. A escuridão. E para proteger a pureza da nossa nova alvorada, eu o condeno. Eu o envio para o Jardim do Silêncio. Ninguém sabia o que era aquilo, mas o nome era o prenúncio da morte. Os guardiões agarraram o Arthur e o arrastaram para fora do salão. E o guia, para selar a sua lição de terror, olhou para nós e disse: Que ninguém nunca mais ouse questionar o caminho da luz. O destino de Arthur será o destino de todos os que escolherem a dúvida em vez da fé. Naquela noite, a minha busca pela verdade se tornou desesperada. Eu precisava saber o que era o Jardim do Silêncio. Usei uma das poucas amizades que ainda me restavam, uma senhora que trabalhava na cozinha da casa do guia e que ainda tinha um pingo de humanidade no coração. E ela, tremendo de medo, me contou o segredo assustador. O Jardim do Silêncio era um pequeno vale, num lugar escondido e proibido da propriedade. Os dissidentes, os irrecuperáveis, como o Arthur, eram levados e eram deixados para morrer, amarrados a uma árvore ou trancados numa pequena cabana, sem água, sem comida. Eram deixados para morrer à míngua, de fome e de sede. Não era uma execução, era um sacrifício humano, um ritual de purificação. O guia acreditava que a morte lenta e agonizante do pecador purificava a terra da comunidade. Eu fiquei horrorizado. Aquele homem não era apenas um tirano. Ele era um sacerdote asteca, um louco que realizava sacrifícios humanos em nome da sua utopia doentia. E nós estávamos vivendo no seu templo. A verdade era muito mais assustadora do que a simples escravidão. Nós não éramos apenas trabalhadores forçados. Éramos um rebanho. E qualquer um de nós que não se mostrasse dócil o suficiente poderia se tornar o próximo cordeiro no altar do Jardim do Silêncio. Naquele momento, a minha única certeza era a de que eu precisava tirar a minha família daquele matadouro. Ou todos nós, um por um, terminaríamos como oferendas para a loucura de um falso Deus. O conhecimento do Jardim do Silêncio transformou o meu medo em uma estratégia fria. Eu sabia que não tínhamos muito tempo. A doutrinação do guia era um veneno lento e meus filhos já começavam a mostrar os sintomas. Eu precisava agir, mas qualquer movimento em falso, qualquer sinal de rebeldia, nos levaria a todos para o altar de sacrifício daquela seita. Comecei a jogar o jogo do guia, mas com mais afinco do que nunca. Eu me tornei o seu servo mais devoto. Nas sessões de purificação, eu era o primeiro a me levantar e a confessar pecados inventados. Chorei lágrimas de crocodilo. Me joguei no chão. Pedi perdão pela minha alma impura.
E, na parte mais dolorosa da minha atuação, eu até mesmo critiquei outros irmãos, usando as palavras do guia como um chicote. Eu me tornei um monstro para sobreviver, para ganhar a confiança do monstro mor. Em segredo, à noite, quando minha esposa e eu tínhamos alguns raros momentos a sós, eu tentava desfazer o trabalho do diabo. Eu lhe contava, em sussurros, histórias da nossa vida antiga, da nossa família na Paraíba, do nosso casamento. Eu tentava reavivar nela e, através dela, nos nossos filhos, a memória de um mundo onde o amor familiar não era um pecado. Lembre-se de quem nós somos, eu lhe dizia. Nós não somos deles. Eram pequenas sementes de rebeldia que eu plantava na escuridão, rezando para que elas germinassem. Meu plano de fuga era arriscado. A única saída daquele vale murado de montanhas e de vigilância era através das expedições de trabalho que saíam periodicamente. E eu usei a minha devoção, recém-descoberta, para conseguir um lugar numa delas. Fui até o guia, de cabeça baixa, e lhe disse: Mestre, a minha antiga profissão de carpinteiro me ensinou a conhecer as madeiras. Eu sinto que posso servir melhor a comunidade indo buscar a madeira certa para a construção do novo celeiro. A madeira que abençoará a nossa colheita. Ele me olhou, com seus olhos azuis que pareciam ver através de mim, e eu temi que ele visse o meu plano. Mas a minha atuação tinha sido boa. Ele sorriu. Vejo que a sua alma está finalmente se purificando, Afonso. A sua vontade de servir é um bom sinal. Pode ir e leve a sua família. O trabalho em conjunto, longe das distrações do centro, será bom para a harmonia de vocês. Ele me deu a minha chance. E, sem saber, me deu também 2 carrascos. 2 dos seus guardiões mais leais nos acompanhariam. A expedição era uma farsa. O nosso verdadeiro destino era a liberdade, e o preço dela seria a violência. Partimos numa manhã. Eu, minha esposa, meus 2 filhos adolescentes e os 2 guardiões. Por 2 dias, nós representamos o nosso papel. Adentramos a mata, cortamos madeira, acampamos. Os guardiões nos observavam, mas com um certo relaxamento. Nós éramos uma família convertida, inofensiva. Na 3ª noite, a natureza nos deu o nosso sinal. Uma tempestade, como a que eu só tinha visto no sertão, desabou sobre a floresta. A chuva era uma cortina d'água, os trovões, um bombardeio. Era o caos que eu precisava. Enquanto os guardiões se abrigavam debaixo de uma lona, eu coloquei o meu plano em ação. Eu tinha passado os dias observando-os, estudando seus hábitos, e tinha preparado a minha arma, um cipó forte, com um nó de forca que aprendi a fazer quando era menino. O primeiro foi pego de surpresa. Enquanto ele se distraía com um relâmpago, eu o ataquei por trás. Passei o cipó pelo seu pescoço e apertei com a força de um homem que luta pela vida de seus filhos. Ele não teve chance. O segundo, ao ouvir o barulho, se virou. Mas minha esposa, a minha Helena, que sempre pareceu tão frágil, estava lá. E com uma pedra pesada que eu tinha deixado perto dela, ela o atingiu na cabeça com um golpe certeiro. Ele caiu, desacordado. Não os matamos. Apenas os amarramos, amordaçamos e os deixamos na escuridão, para que a chuva lavasse o seu sono. E nós corremos. Corremos pela mata encharcada, pela escuridão cortada de relâmpagos, sem rumo, sem direção, apenas para longe.
para longe da utopia, para longe do guia, para longe do jardim do silêncio. A nossa fuga foi uma provação. Foram dias perdidos na mata, comendo o que encontrávamos, bebendo água da chuva, as crianças chorando de medo e de cansaço. Mas a cada passo, a cada nascer do sol, a liberdade tinha um gosto mais doce. Quando finalmente encontramos uma estradinha de terra e fomos resgatados por um caminhoneiro, éramos 4 selvagens, magros, sujos e assustados. E ali, na carroceria daquele caminhão que nos levava de volta para a civilização, eu fiz a minha família jurar. O que aconteceu em Nova Alvorada morre conosco. Para o mundo, nós estávamos trabalhando numa fazenda distante e nos perdemos na mata. Ninguém acreditaria na verdade. Eles nos chamariam de loucos, e o guia tem braços longos. Ele tem seguidores no mundo aqui fora. O nosso silêncio é a nossa segurança. E eles juraram. E por 40 anos nós guardamos o nosso segredo. Voltamos para Campina Grande, para a normalidade que parecia um sonho. Mas a experiência nos marcou para sempre. A minha fé em qualquer ideologia que prometa o paraíso na Terra foi destruída. Eu vi o inferno que se esconde por trás da palavra coletivo. Eu vi que a única utopia que um homem de bem deve buscar é a de ter a sua casa, a sua família e a sua liberdade de ser quem ele é, com seus defeitos e suas qualidades. E foi essa lição, a lição de que o individualismo e a família são as últimas trincheiras contra a tirania dos guias e dos salvadores da pátria, que eu passei ao meu neto. A minha desilusão com a esquerda nasceu ali, na lama daquela comunidade. E a minha admiração pelo nosso presidente Bolsonaro, um homem que defende o indivíduo, a propriedade, a família, a liberdade de ser imperfeito, nasceu da memória daquele inferno perfeito. Meu neto cresceu ouvindo os ecos da minha dor e se tornou um soldado na guerra contra os falsos profetas. E assim, por 40 anos, a minha família e eu vivemos com o fantasma de Nova Alvorada. Voltamos para Campina Grande e recomeçamos. Construí uma nova vida, vi meus filhos crescerem, se casarem, e vi o meu neto, Jair, nascer e se tornar o homem que é hoje. Éramos uma família feliz, mas uma felicidade com um porão trancado, cheio de memórias inconfessáveis. O nosso segredo nos unia e nos isolava. E a cada vez que eu via na televisão um político de fala mansa prometendo um mundo melhor, um novo homem, uma sociedade sem egoísmo, o meu estômago gelava, porque eu sabia. Eu sabia que a estrada para o inferno muitas vezes é pavimentada com as mais belas utopias. E eu criei o meu neto para ser um soldado contra essas utopias. Eu o ensinei, sem lhe dar os detalhes do meu trauma, a amar a liberdade imperfeita dos homens e a desconfiar da perfeição prometida pelos falsos profetas. O homem que te promete um mundo sem sofrimento, eu lhe dizia, é o primeiro que vai te fazer sofrer para construir o paraíso particular dele. Ele cresceu com essa vacina no presidente Bolsonaro, um homem que falava em Deus, pátria e família, que falava em liberdade com responsabilidade, que não prometia um paraíso, mas um Brasil de trabalho duro e de ordem, ele reconheceu o seu time. A luta dele contra a esquerda, contra os seus sonhos de engenharia social, era a minha luta silenciosa, finalmente ganhando uma voz. E eu teria morrido, talvez, levando a história completa de Nova Alvorada comigo,
se não fosse por uma tarde, na semana passada, neste dia 4 de outubro de 2025. Meu neto me mostrava um vídeo no seu celular. Era uma reportagem sobre um novo movimento que ganhava força entre os jovens universitários. Uma ecovila, uma comunidade sustentável, fundada por um novo guru, um homem jovem, de barba, que falava com uma voz serena sobre o fim do capitalismo, o desapego, a vida em comunidade, a criação de um novo ser humano. E enquanto aquele rapaz falava, as palavras dele eram as mesmas frases, a mesma cadência hipnótica, o mesmo veneno adocicado do guia. Ele prometia o mesmo paraíso. E eu, na minha poltrona, aos 95 anos, senti o mesmo calafrio que senti quando entreguei minhas economias nas mãos daquele primeiro demônio, 50 anos atrás. A serpente não tinha morrido. Ela apenas tinha trocado de pele e estava de volta com um novo chocalho para encantar uma nova geração de inocentes. Naquele momento, eu soube que o meu silêncio não era mais uma opção. A minha dor, a minha vergonha, o meu medo, tudo isso se tornou pequeno diante do perigo que eu via se repetir. Pare isso, meu filho, eu disse ao meu neto, a voz firme. Sente-se. Eu preciso lhe contar de onde vem o meu ódio por esses homens que prometem o céu. Eu preciso lhe contar como é, por dentro, o inferno que eles constroem. E pela primeira vez, em 40 anos, eu abri o porão da minha alma. Contei-lhe tudo. Nova alvorada, o guia, a lavagem cerebral, a destruição da minha família. Eu lhe contei o segredo mais terrível. O segredo do Arthur, o meu amigo, e do Jardim do Silêncio. Contei-lhe sobre o sacrifício humano, sobre a morte por inanição, disfarçada de purificação. Meu neto ouviu, e o rosto dele, que é um rosto de luta, de combate, se tornou uma máscara de horror. Ele, que pensava que já conhecia a face do mal contra o qual lutava, descobriu que o abismo era muito mais fundo. É por isso, vô, ele sussurrou. É por isso que o senhor é assim? É por isso, meu filho, eu respondi. É por isso que eu te criei para ser um guerreiro. Porque eu sei que o inimigo não é apenas um ladrão ou um corrupto. O inimigo é um demônio que quer roubar a nossa alma, a nossa humanidade, em troca de uma promessa vazia de um mundo perfeito. Este testemunho que dou agora, esta história que meu neto está gravando, é a minha última batalha. É o meu grito de alerta. É a minha ferida eterna exposta, não para que tenham pena de mim, mas para que sirva de aviso. A história do nosso presidente Bolsonaro, da sua família, é uma história de luta pela liberdade real. A liberdade de ser quem você é, de ter a sua família, de acreditar no seu Deus. A liberdade que eu perdi e que por um milagre reconquistei. Eu, Afonso, um sobrevivente, lhes peço, não se deixem enganar pelos guias de hoje. Não troquem a sua liberdade imperfeita pela promessa da escravidão perfeita. A minha paz, hoje, vem da certeza de que o meu silêncio acabou. A minha dor, agora, tem um propósito. E a minha verdade, eu espero, será a vacina que impedirá que outros jovens de bem sejam picados pela mesma serpente. A minha luta, finalmente, terminou. E eu posso descansar, sabendo que deixei para o meu neto e para vocês a única herança que realmente importa: a verdade.